Fala pessoal, aqui quem fala é o Felipe e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Localization Framework em ServiceNow. A gente vai tratar das melhores práticas, como que a gente faz para traduzir conteúdo dentro da plataforma de uma maneira bem simples e rápida, fazendo com que a gente não precise utilizar vários recursos e que a gente possa focar simplesmente no conteúdo da tradução em si. Isso eu vou mostrar para vocês agora. Quando vocês entrarem na plataforma, existe uma coisa out of the box chamada Localization Framework, que é a nossa aplicação. Essa aplicação ela tem diversos detalhes aqui, a gente vai focar hoje nos três principais, vamos dizer assim. Não que os outros não sejam importantes, mas a gente vai focar hoje no resultado, para trazer para vocês de uma maneira bem simples, rápida, sem nenhuma complicação aqui como é que a gente faz para traduzir conteúdo em ServiceNow. A gente vai focar então em My Requested Items aqui, que basicamente aqui vai ser quando existir algum request para fazer alguma tradução, vai ser criada como se fosse um requested item mesmo, e ali a gente vai fazer a tradução, vou mostrar para vocês em seguida. A gente vai focar nos artefatos e nas configurações. Começando pelos artefatos aqui. O que é isso? Isso aqui é a parte mais importante na hora de utilizar esse Localization Framework. Cada um desses artefatos aqui, como Catalog Item, como Knowledge, Survey, To-Do Content, cada um deles, eles têm um script no background que vai ajudar a varrer todos os objetos mais importantes para fazer essa tradução. Esse Processor Script ele vai simplesmente varrer e vai encontrar as keys, que são as chaves de tradução, para fazer essa tradução lado a lado em seguida. Então eu vou colocar aqui esse Processor Script para a gente ficar ligado nele. Ó. Como vocês podem ver, para Catalog Item a gente tem um script. Para, vamos ver, Portal Content aqui, ó, a gente tem esse aqui. Para Survey a gente tem esse aqui. Eu vou abrir o de Catalog Item para a gente ver o que ele tem ali dentro. Quando a gente abre, a gente vê que nada mais é do que um script include, que a gente já está acostumado a ver, e dentro desse script include tem bastante código que para a gente não é interessante porque a gente não quer criar um do zero. Vamos supor que a gente queira criar um do zero. Vocês vão ter aqui ó, esse Localization Framework Catalog Document Content Builder. É uma API, é uma livraria que vocês podem utilizar para estender e criar o script de vocês. Assim como aqui, ó, LF Artifact Processor SNC. E aqui ele contém já funções pré-prontas que podem impulsionar vocês e vocês não precisam criar nada do zero. Isso vai ajudar vocês a ir muito mais rápido. Então, o primeiro passo é entender que vocês, se vocês precisarem criar alguma coisa que não tem aqui, o primeiro passo seria dar uma olhada se existe algum plugin que, ao instalar, vocês já vão receber as funcionalidades prontas. Esse é o primeiro passo. Vamos dizer que vocês já viram, conferiram tudo, não tem. Então agora é o passo de dar um passo extra e procurar por Processor Scripts, talvez na comunidade, alguma coisa que alguém já criou, que vocês podem adaptar e fazer. Se não existir nada, a única maneira seria realmente criar o Processor Scripts de vocês. Então a gente vai focar aqui, por exemplo, nesse do Catalog Item aqui. Quando a gente clica, a gente vai ver que ele basicamente é uma configuração bem simples. Ela tem o nome da tabela que a gente vai utilizar e qual é o script. E o que esse Processor Script ele faz? Ele vai varrer tudo que é mais importante relacionado a Catalog Items, por exemplo, ele vai varrer as variáveis, as variable sets, tudo aquilo que é traduzível dos Catalog Items para trazer e fazer essa comparação de key value, que a gente vai fazer depois na hora de traduzir o conteúdo. Então, são os Artifact Configurations. Né? E essa é a parte mais importante na hora da tradução. E depois vocês vão ter os settings aqui. Que isso aqui, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês antes da gente entrar nessa parte dos settings. Que a gente vai dar uma olhada como que isso aparece. Então, quando a gente abre aqui um Requested Item aleatório aqui, esse aqui não tem nenhuma variável. Eu preciso pegar algum que tenha pelo menos alguma variável. Então vamos pegar esse, provavelmente tem. Também não tem. Vou procurar outro. Também não tem. Tô com azar. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui tem que ter.
Pronto, tem aqui, ó, tem 5. Eu vou mudar meu escopo aqui para ficar mais fácil de enxergar também. E como vocês podem ver aqui no topo, a gente já tem, ó, Request Translations. Esse aqui é o que a gente fala quando a gente usa esse Localization Framework. A gente vai trazer essas UI Actions para tabelas específicas, onde quando o usuário clica, ele tem a possibilidade de dizer para qual língua, para qual idioma ele quer fazer essa tradução. Nesse caso aqui, eu não consigo clicar. E o motivo é exatamente porque a gente precisa criar o quê? Essa setting aqui que a gente ainda não tem. Então, para isso, a gente vai criar uma nova pro artefato Catalog Item, que seria isso aqui, ó. No momento que a gente seleciona o Catalog Item, vai vir já out of the box todas as línguas que são configuráveis aqui dentro desse Catalog Item. E eu vou deixar todas elas. Mas aqui a gente vai colocar aqui, ó. Esse é o nome da minha configuração. E agora a gente tem uma coisa bem importante, que seriam essas 3 abas aqui. A gente não vai focar nessa aba de Translation Preferences aqui, mas o que é importante entender aqui é o seguinte: vocês podem ter APIs com alguns sistemas que fazem essa tradução automática. Isso, ó, quando a gente clica aqui, vocês vão ter uma tradução automática da ServiceNow ou da Microsoft, por exemplo. Ou a gente pode ter aqui esse Translation Management System aqui, ó, que utiliza esses 2 sistemas aqui. E, enfim, a gente tem umas outras coisas aqui. O que a gente vai focar é simplesmente nesse Workflow Preferences, que é o workflow que vai ser seguido na hora de criar essas traduções no sistema. Então aqui a gente tem, por exemplo, Translation Publish, Translation e vai ter um Approval e vai ter um Auto Publish, ou a gente vai ter um Business Approval, Translation Publish, enfim. Isso depende do requisito do cliente, como é que ele quer lidar com isso, se ele quer trazer para um grupo específico. Tudo depende, como eu falei, do cliente em si. E aqui a gente vai selecionar qual grupo vai ser responsável por fazer essa tradução. Nesse caso aqui, vamos pegar Analysts aqui. E eu já vou salvar e vou mostrar para vocês uma coisa muito importante, que ele não vai me deixar salvar. E o motivo dele não me deixar salvar é o seguinte: esse grupo ele precisa ter essa Localization Fulfiller Role aqui. Então eu vou dar essa role para esse grupo. Lembrando que nunca se deve dar uma role diretamente para o usuário, a gente está fazendo isso agora de maneira específica, a gente sempre tem que adicionar a role Localization Fulfiller, a gente sempre tem que dar uma role para um grupo específico. Nesse caso aqui, daqui a pouco a role vai ser adicionada, foi adicionada, então agora a gente pode salvar de novo, que a role vai ser salva aqui. Pronto. Agora a gente tem as nossas settings. O que que isso significa? Se a gente voltar aqui agora, cancelar e clicar de novo, agora a gente tem aqui German. E agora quando eu aperto em Submit, ele vai fazer tudo por trás, ele vai pegar aquele processor script e ele vai varrer esse catalog item aqui e ele vai unir e vai identificar as keys que são translatable. Tudo aquilo que tu pode arranjar traduções pra gente. Então, ó, a gente provavelmente vai ter aqui variáveis. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o que ele criou. Ele cria esse Localization Requested Items. Se vocês lembram, uma das coisas que eu falei logo no início do vídeo, uma das coisas que a gente ia focar, é nesse My Requested Items aqui, ó. E aqui é exatamente esse record que ele criou pra gente. Então essa é a maneira de tu identificar e navegar entrando diretamente nesse record aqui. Logo que tu entra, o mais importante está aqui, ó, nessa task. Aqui é onde tu pode documentar, fazer tudo direitinho em relação a isso. Então a gente vai entrar na task. Nessa task ela contém a pessoa que foi assignada para aquilo, assim como o grupo que a gente identificou e colocou. O grupo Analyst vai ser responsável por essa tradução dessa task aqui. E a gente tem esse botão Translate. Quando o usuário clica aqui em Translate, vai vir exatamente esse lado a lado aqui, ó, da English para German. Então a gente vai fazer essa tradução lado a lado de tudo que é traduzível desse catalog item aqui, que no caso é o nome, a short description, enfim, tudo aquilo que é relevante para a gente fazer a tradução. Dessa forma, tu sempre tem a possibilidade de ir salvando, vamos dizer, a gente vai salvar aqui, ó,
E tu sempre pode ir publicando isso de maneira a ir passo a passo, para ir fazer de uma maneira mais iterativa, para não ter que fazer tudo de uma vez só, demora muito tempo. Não, tu pode ir fazendo sempre passo a passo. Mas claro, nesse exemplo são apenas 21 traduções aqui, então é uma coisa mais rápida. Mas existem fatos que eu vou trazer um pouco mais para frente, que às vezes tu tem muitos, e aí tu tem que ir separando em pacotes, vamos dizer assim, para ir fazendo essas traduções. Então nesse caso aqui agora a gente conseguiu fazer a tradução desse catalog item aqui, e a gente está pronto com as nossas traduções de catalog items. Então é assim a maneira que eu trago para vocês de como fazer essas traduções de itens de catálogo. Agora eu vou trazer para vocês uma coisa um pouco mais avançada. Como eu falei, nessa parte de artefatos aqui, tudo que está aqui é tudo que vem out of the box. E se vocês quiserem alguma coisa que não está disponível aqui, vocês precisam criar vocês mesmos. Ou vocês procuram na comunidade. Eu vou trazer aqui para vocês uma parte de como a gente faz a tradução do Employee Center ou algum portal. E eu vou fazer isso de uma maneira mais acelerada porque vocês vão ver como é que vai acontecer. Mas esse aqui é o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e ele foi criado por um funcionário da ServiceNow que ele deixou disponível um script, um processor script, para fazer a tradução de tudo relacionado dentro do Employee Center. Então aqui ele explica tudo direitinho, vocês podem dar uma lida com calma. Eu não vou focar nisso agora. O que eu vou focar para vocês e com vocês aqui é basicamente nessa parte aqui desse script aqui, o processor script e como que a gente faz para trazer todas essas informações ali. E como é que a gente cria essas traduções lado a lado de uma coisa mais complexa aqui. Então, ó, eu vou copiar, eu vou acelerar um pouco essa parte do vídeo para vocês verem como é que eu faço aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ficar quieto aqui e vou deixar o vídeo. Pronto. Agora eu criei basicamente o que a gente precisa para fazer o translate aqui, as traduções do Employee Center ou de qualquer portal. Porque o nosso foco é exatamente nessa tabela aqui, que no caso a gente vai fazer a tradução do Employee Center. Só que como vocês podem ver, aqui não tem ainda a nossa UI Action, que é isso que eu resolvi agora desacelerar o vídeo e mostrar para vocês como é que a gente faz. Quando a gente vem em UI Actions aqui, essa é uma maneira que eu utilizo bastante. Às vezes eu quero ver como uma coisa foi implementada, para não precisar criar uma lógica do zero, eu venho aqui e dou uma olhada como é que as outras foram implementadas. Que no caso aqui, ó, eu sei que uma bem parecida é essa daqui de Catalog Item. Então o que eu faço? Eu venho aqui, eu abro essa de Catalog Item e a gente vai fazer a nossa para a tabela que é SP Portal aqui. Então a gente vem, pega SP Portal, a gente vem e coloca aqui SP Portal, SP Portal. E se vocês forem na comunidade aqui, vocês vão ver que uma das coisas que ele fala, aqui ó, Table Name, é uma das que ele usa aqui. E ele usa um dform.getTableName aqui. Mas eu vou fazer uma coisa mais hard-coded, vamos dizer assim. Table Name e SP Portal aqui. Então a gente vai agregar todas elas assim. Agora a gente vai dar um Insert and Stay. E dessa forma a gente cria de uma maneira simples aqui, sem muita coisa fancy aqui no meio. Agora a gente criou a nossa UI Action. O que significa agora? Quando a gente vier no nosso Employee Center, a gente tem aqui o nosso Request Translations. Desse modo, quando eu clico em Request Translations, eu posso vir em German, apertar em Submit,
E agora ele vai começar a fazer toda aquela varredura baseado naquele script para identificar quais são as keys que são traduzíveis. E aí, depois disso, ele vai mostrar aqui pra gente e vai criar aquele requested item que o grupo que foi destinado para fazer isso vai poder analisar e fazer as traduções daquilo. Então vamos ver, isso aqui demora um pouquinho porque o script ele é gigantesco, mas como a gente pode ver agora foi finalizado, ele vem aqui, a gente pode agora pegar essa task aqui, eu vou usar esse search e a gente vem aqui e aperta em Translate. Agora vocês vão ver aquilo exatamente que eu comentei. Tem no total 4.250 objetos que foram identificados para fazer esse translate. Só que aqui a gente tem do lado esquerdo inglês, do lado direito alemão. Tudo aqui que está bloqueado, vocês podem sempre clicar aqui e fazer esse unlock e fazer aqui a tradução que vocês preferirem. O ServiceNow faz isso como uma maneira de proteger para não sair sem querer alterando alguma coisa. E tudo que ainda não foi traduzido, vocês vão ver em branco aqui. Então é essa parte que a gente menciona de fazer tudo passo a passo. Vai fazendo, vai salvando, talvez isso vai ter que ser dividido entre vários da equipe, depende de como vocês querem priorizar. Se vocês deram um collapse aqui, vocês vão ver tudo aquilo, a estrutura do portal em si, o que vocês preferem focar? Vocês preferem focar no footer? Então aqui tudo que tem no footer relacionado a isso. Vocês querem focar na taxonomy aqui, Então tudo que está aparecendo lá na taxonomia. Enfim, vocês já entenderam o que eu quero dizer com isso, mas é basicamente um trabalho em equipe que tem que ser feito, como vocês fazem essas translations. E aqui você sempre tem o tracking do que já foi feito, do que ainda precisa ser feito, porque aqui já foi traduzido 3.469 de 4.250, e aqui está como partially translated. E quando tudo tiver feito, vocês podem simplesmente publicar e vida que segue, vamos para a próxima. Então é basicamente isso nesse vídeo que eu queria trazer para vocês. Localization Framework é uma best practice que vocês deveriam utilizar para fazer traduções em ServiceNow, sempre que possível, porque a gente vê que nem sempre é possível, muitas vezes vai exigir algum scripting ali que pode tomar algum tempo, mas eu acredito que com o tempo também ServiceNow vai soltando alguns scripts, alguns processor scripts que vão facilitando toda essa parte de tradução. Espero que tenha ficado mais claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem deixar nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.